Trabalhador passa mal e precisa ser retirado às pressas de porão de navio no Portocel, em Aracruz. Ele disse que sentiu um cheiro forte e ficou tonto. Há quase 2 semanas, 3 pessoas morreram nesse mesmo local depois de inalar um gás. Esposa de um homem baleado depois de um suposto boato de violência sexual contra uma criança decide derrubar a casa da família. Exames foram feitos e desmentiram o que a menina disse, mas o pai da criança atirou 3 vezes no homem acusado de estupro. Câmeras de Vitória fazem o monitoramento de carro roubado e o bandido acaba preso. A dona do veículo foi feita refém e obrigada a dirigir o carro para o assaltante. Mato alto em terreno leva insegurança a moradores de um bairro da Serra. Bandidos têm se escondido no local e, na primeira oportunidade, atacam. Flagrantes de invasões em estabelecimentos comerciais na Grande Vitória. Surto de malária no Espírito Santo, já são 43 casos registrados. O Ministério da Saúde enviou ao estado comprimidos e medicamentos injetáveis para o tratamento dos pacientes. E o julgamento do homem acusado de matar a companheira em Vitória. O acusado disse também que, para amenizar o sofrimento da vítima, bateu a cabeça dela várias vezes para ela morrer mais rápido. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Susto no Portocel, em Aracruz. Um funcionário trabalhava no porão do navio Sepetiba Bay quando sentiu um forte cheiro e precisou ser retirado às pressas do local. Foi nesse mesmo navio que 3 trabalhadores morreram. De 38 anos precisou de atendimento médico depois de descer ao porão do navio Sepetiba Bay, ancorado no Portocel, em Aracruz. Ele contou que sentiu um forte cheiro, ficou tonto e clamou por socorro na hora. De imediato, ele colocou a máscara e passou a usar o oxigênio da garrafa. A vítima foi socorrida em uma espécie de gaiola e depois encaminhada para o ambulatório. Esse acidente aconteceu apenas 4 dias depois que esse navio voltou a ser descarregado. A embarcação é a mesma em que no último dia 25 de julho, 3 pessoas morreram e uma outra ficou ferida depois que elas se intoxicaram durante o trabalho no porão. Assim como no primeiro incidente, as causas serão investigadas pela polícia, pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público. Uma das possibilidades é que a intoxicação possa ter sido provocada pelos gases liberados pela madeira armazenada no porão do navio. Nós pedimos uma resposta, mas até agora o Portocel não se pronunciou sobre o fato. Empresário é preso acusado de cometer golpes em Vitória. Os crimes aconteciam na oficina que ele era dono. O golpista se mostrava interessado em comprar os carros dos clientes, mas nunca pagava pelos veículos. Além disso, ameaçava as vítimas quando era cobrado. O golpista é dono de uma oficina de carros em Jardim Camburi, Vitória. Aires Francisco dos Santos, de 49 anos, foi preso hoje de manhã no local de trabalho, justamente onde ele aplicava os golpes. O primeiro golpe que ele praticava era realmente utilizando a oficina mecânica, do qual ele é um dos proprietários. Ele angariava clientes e, a partir do momento que esses carros não eram consertados, demoravam 6 meses a 1 ano para ficarem prontos, a vítima meio que desistia dos carros e acabava vendendo para eles. Ele nunca pagou por esses carros. As vítimas começaram, então, a entrar na Justiça Civil, tentando reaver valores. A delegada conta que apareceram 11 vítimas e que fizeram até um grupo de WhatsApp para trocar informações sobre o golpista antes de fazer a denúncia. Aires começou a ser investigado 3 meses atrás e, no mês de junho, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na oficina dele, onde encontraram mais provas que confirmavam os golpes. São avisos judiciais de vítimas que já acionaram a justiça e também contratos de compra e venda de carros. A partir do momento que ele começou a ser investigado, ele passou também a cometer crimes de ameaça e crimes de falsificação de documentos e inserção de dados falsos em sistema. Falsificou documentos públicos, documentos de transferência de veículos, selos de cartório e conseguiu transferir o carro de 2 vítimas.
A polícia acredita que existem mais vítimas e por isso pede que entrem em contato. E as investigações continuam. A gente continua com a investigação para saber se mais alguém estava agindo junto com ele e também para tentar identificar quem foi a mulher que foi até o Detran para transferir esses veículos, para solicitar a segunda via desses veículos, se passando pelas vítimas que já procuraram a delegacia. Outras vítimas dos golpistas podem procurar a Delegacia de Defraudações. Fica na Avenida Marechal Campos, em Vitória. O criminoso já foi levado para o presídio. Esposa de homem baleado depois de um suposto boato de violência sexual contra uma criança decide derrubar a casa da família. Exames foram feitos e desmentiram o que a menina disse. Mesmo assim, o pai da criança atirou 3 vezes no homem acusado de estupro. No Hospital São Lucas, em Vitória, o vendedor Mauro Miranda, de 33 anos, ainda se recupera dos 5 tiros que tomou, segundo ele, por conta de uma mentira envolvendo o suposto estupro de uma criança de 9 anos. O autor da tentativa de homicídio é o pai da criança que relatou o estupro. Ele foi preso em flagrante em um ônibus momentos depois de cometer o crime. Além de atirar em Mauro, ainda incendiou a casa desta outra mulher, vizinha da vítima. Em entrevista no dia do fato, ela nos contou que estava orando quando o atirador apareceu transtornado. Ele estava transtornado, ele não fez nada comigo, ele botou fogo na casa errada. Ele pediu para a senhora sair ou o fogo começou? Não, filho, quando eu saí ele já estava com a arma em cima de mim. Quando eu me dei pro pé ele estava com a arma, ele olhou que era eu e me empurrou só. Quase 3 dias depois do crime, o cenário onde tudo aconteceu está um pouquinho diferente. É que a casa foi colocada ao chão por opção da própria família. Eu resolvi demolir a casa pelo terror que nós passamos lá dentro. Tanto eu, minha filha, e que são momentos que nunca vai ser esquecido. Então eu tive essa opção de demolir minha casa. Durante a tarde, alguns objetos ainda queimavam ao lado dos escombros. A única estrutura que ainda está de pé é a casa que pegou fogo. A família da vítima do vendedor reforça que exames foram feitos e que eles não apontaram nenhum tipo de abuso sexual. Foram feitos exames essa madrugada e não ocorreu, não teve agressão sexual, não teve. A esposa agora espera que o caso seja solucionado o mais rápido possível. Eu espero que eu tenha sossego, tenho paz, porque nos últimos dias está difícil. Tem só 3 dias, mas parece uma eternidade. Bom, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado. Outras informações não serão repassadas para não atrapalhar os trabalhos. Câmeras de segurança ajudam a Guarda Municipal de Vitória a prender um sequestrador. A vítima conseguiu pedir ajuda e o carro onde ela e o bandido estavam foi monitorado pelos agentes. A imagem mostra o momento em que a Guarda Municipal de Vitória aborda um veículo. Nele estava um homem de 37 anos acusado de sequestrar uma mulher e roubar o carro dela. O assalto aconteceu neste final de semana. A vítima conseguiu passar as características do carro para uma amiga que acionou a polícia. A vítima conseguiu mandar uma mensagem de texto para uma amiga, essa amiga acionou o CIODES pediu o apoio da Guarda Municipal através do nosso central de vídeo monitoramento. Foi com a ajuda de uma câmera de vídeo monitoramento como essa que o veículo roubado foi localizado. Depois que as características do carro foram passadas à polícia, ele passou a ser monitorado. E bem aqui, na Avenida Maruípe, foi localizado. De abril até agora, 40 veículos roubados já foram localizados em Vitória com a ajuda da Central de Vídeo Monitoramento e do Cerco Inteligente de Segurança. O número de furtos e roubos de veículos na capital reduziu em mais da metade neste mesmo período. Muitos crimes estão sendo elucidados com o apoio do Cerco Inteligente, que é utilizado em parceria quase que paralelo com o vídeo monitoramento. Muitas ações onde o veículo passa numa barreira do cerco, o cerco faz o alarme e depois a gente consegue acompanhar esse veículo com as demais câmeras. Então é a inteligência, são tecnologias que têm ajudado a elucidar crimes e a diminuir a criminalidade em Vitória. Veja agora flagrantes de roubos na Grande Vitória. Na maioria dos casos, os criminosos agiram durante a madrugada.
O criminoso se aproxima da entrada, joga uma pedra e quebra a porta de vidro da academia, que fica na enseada do Suá, em Vitória. Logo em seguida, outros 3 aparecem e entram no estabelecimento também. O proprietário não quis gravar a entrevista, mas disse que o prejuízo que ficou foi de pelo menos R$1.000. Ainda madrugada de hoje, entre 4 e 5 da manhã, outros criminosos arrombaram as trancas e invadiram uma farmácia na Reta da Penha, na capital. Na imagem, dá para ver os bandidos circulando pela loja. Em pouco tempo, eles fogem levando fraldas, desodorantes e chinelos. Os funcionários só perceberam a ação quando chegaram para trabalhar e encontraram tudo revirado. Mais um flagrante na mesma região. Os bandidos invadiram um escritório de uma empresa de turismo, quebraram a vidraça e arrancaram um aparelho de TV. A ação só parou quando a polícia militar foi acionada. Segundo a PM, eram 3 suspeitos, 2 conseguiram fugir. Vítima é esfaqueada e agoniza à espera de socorro. O crime aconteceu depois de uma discussão perto de um bar no centro de Vitória. Muitas pessoas que participavam de um pagode testemunharam o crime, que não deixou apenas uma, mas 2 vítimas socorridas para o Hospital São Lucas. Bandidos furtaram o portão e cabos de cobre da Procuradoria-Geral do Estado. O furto aconteceu durante a madrugada, no prédio da PGE, na Reta da Penha, em Vitória. Os criminosos levaram metade do portão. A outra metade ficou agarrada às correntes do cadeado. Os assaltantes não se importaram em efetuar o furto em um local tão visado na região. O julgamento do homem acusado de matar a companheira em Vitória. O crime aconteceu no bairro da Penha. Reunidos em frente à primeira vara criminal de Vitória, familiares e amigos de Djanira Rangel dos Santos, morta aos 60 anos em janeiro de 2011, aguardavam o começo do júri popular, que deve decidir se Adriano Bandeira, então namorado dela, na época com 28 anos, é culpado pelo assassinato da cuidadora de idosos. Ele aguardava pelo julgamento em liberdade desde 2014. Ana Márcia é uma das filhas da vítima e conta que recentemente estava se sentindo ameaçada pelo acusado. Eu até registrei um boletim de ocorrência, né, porque estava já sendo demais, ele não falava nada, mas só a presença dele, aqui dali para mim estava sendo um atormento, né? Eu não sei de que ele era capaz de fazer. O julgamento começou pouco depois de 1 da tarde. Os familiares e amigos foram autorizados a entrar usando a camisa que foi feita especialmente para esse dia. Mas hoje, depois de mais de 7 anos e meio de espera e de impunidade, o que eles querem mesmo é que o acusado de cometer esse crime pague pelo que ele fez. Porque uma pessoa que tirou a vida dela da forma que ele tirou, não pode estar no meio da sociedade. O acusado foi condenado a 14 anos em regime semiaberto. A família disse que pretende recorrer da decisão. Um terreno baldio em Jardim Bela Vista, na Serra, tem tirado o sono dos moradores. Além de ter virado um ponto viciado de lixo, criminosos têm se escondido no local para atacar a população. O local virou um ponto viciado de lixo e entulho. E quem mora aqui sofre com o mau cheiro e com os bichos que ficam no local. É rato, urubu. A situação desse terreno aqui tem 1 ano e meio, que não é feita uma capina, não é feita uma limpeza. E só vindo jogando entulho, e joga bicho, e joga cachorro morto, e joga resto de construção. E próprios moradores, outras pessoas de fora, entendeu? Além do lixo e do entulho acumulado nesse terreno baldio, tem uma outra questão. Dá só uma olhada no mato aqui atrás. Isso tem gerado um outro grande problema para os moradores do bairro. É que criminosos estão se escondendo aqui. O Ademir já é morador do bairro há mais de 10 anos. Ele conta que não é de hoje que o terreno fica assim. Há cerca de 1 ano, ninguém vem fazer a poda dos matos. Marginais se escondem aqui para poder estar roubando as pessoas. Então, esse é o nosso maior problema aqui. Sem contar que toma conta da rua também. O Robert sabe muito bem disso. Ele conta que no mês passado, quando ia para o serviço, foi abordado por 2 criminosos. Essa já é a 2ª vez que ele é assaltado na rua. Eu estava voltando de casa do trabalho e 2 pessoas me abordaram de moto
Um tentou tomar o celular de mim e o outro estava apontando uma arma. Aí eu estava sem celular e ele acabou indo embora. Esse ponto viciado de lixo, infelizmente, se tornou um problema muito sério para a nossa comunidade. Mas eu gostaria de ressalvar que, claro, as pessoas do bairro também jogam lixo aqui. Mas a maioria do lixo que está aqui joga pessoas de fora. A gente queria uma postura da prefeitura para estar resolvendo isso aí, porque para a gente que mora em frente é complicado, com criança pequena, entendeu? Não tem como viver uma situação dessa. Olha, nós entramos em contato com a Prefeitura da Serra, que disse que a responsabilidade do terreno é da Eco 101. Já a Eco 101 disse que é da Prefeitura. Olha, é bom entrar num consenso, né? O que não pode é a população ficar no meio desse jogo de empurra-empurra e sofrendo com a situação desse terreno. E vamos à previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Tem alerta de chuva. A passagem de uma frente fria aumenta as nuvens em todo o estado. Previsão de chuva nas regiões sul, serrana e na Grande Vitória. Nas outras áreas, chuva à noite. Na capital, mínima de 17 e máxima de 28 graus. E a seguir, já são mais de 40 casos de malária no Espírito Santo. A gente já volta. Sobe para 43 o número de casos de malária no Espírito Santo. Os casos foram registrados em Vila Pavão e em Barra de São Francisco, no norte do estado. Uma morte está sob investigação. Na sexta-feira, o Ministério da Saúde enviou ao Espírito Santo mais de 3.000 comprimidos e mais de 2.000 frascos de medicamentos injetáveis para o tratamento dos pacientes. E olha, apesar desse surto da doença, a Secretaria Estadual de Saúde disse que a situação está sob controle. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.